Bom dia, meus queridos internautas, a paz do Senhor para todos. Olha eu aqui de manhã, hoje, quarta-feira de benção, né? Quarta-feira de benção, isso é muito importante, né? A gente todos os dias estarmos agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele vai fazer. É por isso que devemos dar muita importância, dar gratidão a Deus por tudo na nossa vida. Amém? Só um instantinho. Hoje a gente vai tomar café com a missionária, certo? O café da manhã, nunca mais a gente tinha tomado café junto. A gente vai tomar café falando das grandezas de Deus. Não sei se vocês viram, eu acho que vocês viram, muitas postagens do meu trabalho por aí afora, muita coisa que Deus fez e está fazendo, isso é muito bom, né? Então, nós estamos aqui hoje agradecendo a Deus e tomando um cafezinho. Cafezinho tá caro, né? Mas uma xicrinha dá para a gente tomar. Amém? Deus abençoe a todos. Você hoje já agradeceu a Deus de manhã por estar vivo, por estar viva? Já agradeceu as oportunidades que Deus está lhe dando? Tem que agradecer. Já agradeceu a Deus pela vida de Jesus? Porque Jesus, Ele é a nossa ponte que une o homem a Deus. Isso tudo a gente tem que ter uma gratidão muito grande do nosso coração. E hoje, no café da manhã, eu quero fazer uma reflexão com vocês no livro de Hebreus, Hebreus 12, vamos abrir Hebreus 12, é lá no final do Novo Testamento. Eita, eu vou pegar o carregador que está só 10% da bateria. No instante eu vi. Onde é que está o carregador? Eu tinha perdido o carregador dentro de casa. Vocês me desculpem. Deixa eu conectar aqui. Pronto, agora deu.
Graças a Deus. Estava carregando o celular da minha neta. Sim, como eu estava falando, vamos abrir em Hebreus. Hebreus 12. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e estava assentado à destra do trono de Deus. Então, o autor do livro de Hebreus, ele nos alerta para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque estamos já no século 21. Eu acredito que realmente essa é a última geração, é a geração que vai ver o arrebatamento, a volta de Jesus. E nós estamos vendo tudo isso se cumprir, nós estamos vendo tudo isso acontecer e a gente precisa fixar os olhos em alguém. E hoje de manhã eu vim trazer aqui no café da manhã que nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você veja que tem muitas pessoas frustradas hoje, decepcionadas, né, frustradas com relacionamento, né, frustrada no meio familiar, frustrado no meio religioso. Muitas pessoas estão frustradas no trabalho e frustradas porque botaram muita expectativa em pessoas. E quando você bota expectativas em pessoas, você se frustra. Porque as pessoas, elas são suscetíveis a nos decepcionar, a nos abandonar, né? E eu já vi isso muito de perto, porque eu fui voluntária em uma casa de repouso, né? Que dizia abrigo de idoso, eu não vou dizer o nome, nem o lugar, que hoje até ela é fechada, porque o Ministério Público fechou, devido ao abandono e o maltrato que lá tinha, né? Eu fui voluntária ali um tempo, e eu vi muita coisa ali. Vi o abandono da família, eu vi um abandono dos filhos, né? Ali tinha idosos que tinha 10 filhos, estava ali, na velhice estava ali, jogado. Até o pessoal, eles apelidavam aquele lugar como lixeira humana, né? Então, hoje, essa palavra é para você que ainda não se aliançou, que ainda não teve uma experiência com Deus, procure. Porque, como o ditado que o povo tem, né? Aqui na terra a chapa está esquentando. Tudo está com muita velocidade. As profecias estão com muita velocidade. O desamor é exacerbado, é grande. É grande. O desamor. Hoje todo mundo se irrita por pouco, né? Hoje você tem que ter uma postura de ouvir mais e falar menos. Hoje você tem que ter uma postura de observar mais e se apegar com o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Numa outra reflexão que eu fiz, eu falei de Pedro, né? Pedro, Jesus mandou ele caminhar no mar para ir até ele, que ele pensava que era um fantasma, e Jesus disse, pode vir. Ele perguntou, Jesus, eu posso ir aí?
E ele começou a andar por cima das águas, mas ele sentiu as circunstâncias, né? Porque no caso era o vento e as águas, né, que estavam meio assim agitado. Mas ele olhou para as circunstâncias. Aí o que aconteceu? Ele afundou. Ele se esqueceu que era um pescador. Ele ficou tão vissurado nas circunstâncias que ele se esqueceu que ele era nadador. Porque todo pescador tem que saber nadar, né? Então hoje a gente tem visto pessoas de todas as áreas. Um dia desse, foi o início desse ano, se eu não me engano, uma líder aqui de uma igreja evangélica, ela tirou sua própria vida, porque fica olhando para homens, fica olhando para pessoas, fica esperando de pessoas, e eu e você não tem que botar os olhos em pessoas. Não é se isolar, não é deixar de fazer o bem, não. Faça o bem, faça o que tiver, como diz Eclesiastes, tudo que vem para suas mãos, porque depois que a gente morrer não pode mais fazer nada, mas sempre colocando os olhos no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Esse é que é importante. Olha aqui o cafezinho da manhã com a missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, falando sobre Hebreus 12, 2, olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? E em Jeremias 29, 11, 13 nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de maus, para vos dar um fim que esperais. Então me invocarão e eu irei, e orarão a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está palavras, né, de conforto para nós, da parte de Deus, Ele nos mostrando que devemos estar buscando só o autor e consumador da nossa fé. E a gente tem que reconhecer as decepções, né? A gente tem que reconhecer, porque muitas decepções já passamos e vamos enfrentar. Hoje eu já tenho uma postura diferente de 10, 20 anos atrás, quando eu me decepcionava com as pessoas. Hoje eu tomei uma atitude de só olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque assim eu e você fazendo, nós enfrentaremos tudo. Para nós é mais uma decepção. E certa feita estava ali uma festa em Jerusalém, a festa do Pentecoste ali, estava ali, e todo mundo estava indo, mas para entrar em um dos portões em Jerusalém, tinha que passar ali perto de um tanque chamado Betesda, e estava ali um homem. Jesus entrou na porta das ovelhas e deu uma visão, deu uma olhada de 380 graus, e viu ali muitos coxos, enfermos, cegos, doentes, aleijados, certo? E Jesus bateu o olho naquele homem, porque eles esperavam, tinha um tanque ali, as águas se agitaram no tanque, eles diziam, era uma cultura deles, né? Que descia um anjo e quando as águas se agitavam e quem pulasse primeiro no tanque era curado. E ali Jesus foi até ele e perguntou ao homem: queres ser curado? Jesus, ele chamou o homem para uma conversa, mas o homem disse: há 38 anos eu estou aqui e ninguém nunca me ajudou. Quando as águas são agitadas, eu não consigo ir até o tanque e mergulhar. Mas Jesus perguntou novamente. Ele contou a situação dele, aquele homem, né? Entre linhas, ele estava dizendo:
eu estou aqui, mas eu fui aqui abandonado pela minha família, eu não tenho ninguém. Quando ele disse que não tinha ninguém, era porque não tinha ninguém, nem famílias, nem amigos, né? Nem nada, porque vale salientar que minha mãe, ela gostava muito de dizer que você só vale o que você tem. Quem dizia isso era o cantor Luiz Gonzaga. Se você tem um vintém, você só vale um vintém. Se você tem um tostão, você só vale um tostão. Se você tem 1 milhão, você vale 1 milhão. Então, aí tem muitas pessoas que chegam junto de você, diz que é teu amigo, porque você é um milionário. Mas o caso daquele homem lá do tanque de Betesda, que a Bíblia não relata o nome dele, é mais um anônimo que iremos encontrar lá no céu. E Jesus travou aquela conversa com aquele homem, e Jesus fez aquele homem compreender que quem estava na frente dele era o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, consumador da nossa fé. E o homem olhou assim para Jesus e disse: eu quero ser curado. Aí Jesus disse: então, pegue a sua cama, que era um tipo de maca, levante e ande. Imediatamente aquele homem levantou e andou, e Jesus disse: perdoado está teus pecados, não peque mais, né? Porque senão vai vir coisa pior. Subtende-se que aquele homem estava naquele estado por causa do pecado, né? Aí entra aquela palavra lá em Gálatas, né? A lei da semeadura, o que o homem plantar, isso vai colher. Mas voltando para o autor e consumador da nossa fé. Então aquele homem deu uma olhada para Jesus, porque só Jesus teve misericórdia daquele homem. E eu quero dizer aqui aos meus queridos internautas, a sua vida e a minha vida, só Jesus tem misericórdia. Ninguém tem tanto amor como Deus. Ninguém pode socorrer de um nível tal como Deus, entendeu? E aquele homem se levantou e saiu. O que aconteceu? Ele entrou dentro do templo com a maca na mão, e os religiosos, né? Os religiosos, escribas, né? Os fariseus, e perguntou, disse: olha, não é lícito você carregar essa cama no dia de sábado. Quer dizer, os religiosos nem ligou a situação de saúde, a situação que aquele homem vivia 38 anos ali largado. O sistema religioso estava pouco se lixando para aquele homem. Era mais um peso de porta, né? Mas Jesus não. Jesus, quando entrou ali pela porta das ovelhas e viu ali perto do tanque de Betesda aquele homem, ele teve compaixão. Ele teve compaixão e ele disse assim: você quer curado? Como eu falei, ele foi curado, né? Quem te curou? Aí o ex-aleijado disse: eu não sei, foi um homem, né, que me curou. E depois ele se encontrou com Jesus e foi aquela maravilha, né? Então, o que eu quero dizer? Se você está decepcionado, está passando por uma frustração, você tem que colocar os olhos, né, fitos em Jesus, né, que é o autor e consumador da nossa fé. Aqui é meu esboçozinho, que eu sempre vejo o outro. Vejo. O nosso principal desafio é tirar os olhos da circunstância, né? Coisas que eu falo aqui, eu falo porque eu tenho propriedade, não foi porque eu não vivi. Por exemplo, o marido lhe abandonou, a esposa lhe abandonou. E a senhora entende de abandono? Eu entendo sim, porque eu já fui abandonada. Sofri muito, sofri muito. Mas se eu tivesse a mentalidade para ter a compreensão de Hebreus 12, 2, eu não tinha sofrido tanto como eu sofri no passado, há 20 anos atrás, né? Que eu sofri. E aqui o nosso desafio é: tire os olhos das circunstâncias. Porque se você não tirar os olhos da circunstância, o que vai acontecer é o que aconteceu com Pedro, né? Pedro, ele afundou.
ele afundou. E como é que se afunda isso hoje, missionária? Numa depressão, numa ansiedade, numa depressão e depois até a prática do suicídio, né? A gente vê isso no Japão, a prática do suicídio é muito forte, né? No Japão isso, e por quê? Porque eles não têm olhado, eles não olham para Cristo, né? Isso acontece também muito conosco. A gente olha pelas injustiças sociais, ficamos amargurados, né? Por isso que muitas vezes é bom dar um tempo até da gente estar assistindo jornal, né? Olhamos as dores do passado, ficamos presos no passado, né? E se esquecemos que nós temos um futuro para frente. E esse futuro para frente, se a gente colocar Jesus como o centro da nossa vida, então a gente não vai sofrer mais. Vai passar recebendo a graça de Deus e a gente não vai ficar com aquele sofrimento na alma. As falhas dos outros, ficamos decepcionados, como eu falei, né? Muitos ficam decepcionados. Teve um caso de uma jovem que ela fazia vídeos, né? Eu me esqueci o nome que dá. Depois eu lembro. E ela tinha problema de depressão, era bipolar, se eu não me engano, e a família ela noivou, a família do noivo pediu que ele acabasse, marcaram o casamento e esse noivo deixou ela, não foi nem para o casamento. Então ela se jogou do apartamento, né? Por quê? Porque ela se decepcionou, né? Já vivia uma situação de uma ansiedade, uma depressão e tendência suicida. Então, juntou com a decepção, ela não tinha um conhecimento que Jesus, ele pode nos ajudar em tempos difíceis, porque na hora que Pedro estava afundando, Jesus estendeu as mãos e salvou Pedro. Pedro era um exímio nadador porque ele era um pescador. Também nós fraquejamos, nos sentimos muitas vezes incapazes. Nós somos fracos, nós somos, humanos, também somos suscetíveis a erro e nós devemos também ver que nós temos as nossas limitações, né? Somos limitados. E aí, nessas circunstâncias, nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E o convite que eu trago hoje para o internauta é que olhe para Jesus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Confie nele, que o mais ele fará. Ele faz sim. Não é conversa fiada, não é balela, não é. Ele faz sim. Como eu disse em Jeremias, no início, e vocês vão me buscar, Jeremias 29, do 11 a 13, e quando vocês me buscarem de todo o coração. E como é colocar em prática, olhar para Jesus, né? Mas como fazemos isto na nossa vida, né? A gente pode ver aqui que a palavra de Deus, ela é gerada em nós quando nós ouvimos a palavra de Deus, né? Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aí começa a gente voltar o nosso olhar para Jesus. E também tem, além da palavra, tem a oração. Quando a gente toma a oração como estilo de vida, você vai se fortalecendo, né? E a oração é um meio da gente estar nos colocando diante de Deus e dizendo, contando, é uma conversa com Deus, contando nossa situação, nossas frustrações, né? E Deus vai ali nos ajudando na nossa fraqueza, né?
E Hebreus 2, ele nos leva a ter um foco para Cristo, ele nos leva a preservar a nossa fé, ele nos leva a Jesus como exemplo de tudo que ele passou aqui na terra, porque no livro de Hebreus mostra mesmo ele passando, olha aqui o que ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus, ele suportou a cruz, as afrontas, as decepções, as traições por amor de mim e de você. Então, a gente deve estar olhando para Jesus. Hoje, nessa quarta-feira, no café da manhã, eu trouxe essa simples reflexão para você, para dizer que você é muito importante, é muito especial e que você tem sim condições de ter uma vida melhor em meio de um caos que nós estamos vivendo em pleno século 21, que hoje ninguém mais se entende. Hoje você não pode nem expressar a sua opinião, o seu pensamento, que você muitas vezes é cancelado, é deturpado, é afastado, e nós devemos sim ter isso como estilo de vida, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Entrega a tua vida para Jesus, entrega teus cuidados, entrega teu caminho, que o mais ele fará e você com certeza não será frustrado. Amém? Olha aqui, olha o cafezinho com a missionária, né? Uma torradinha, isso é maravilhoso. Tenha uma boa quarta-feira, debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor dê livramento a tu e a tua família e que a obra redentiva do Senhor seja completa na tua vida, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amo vocês, Deus abençoe a todos.